Olá, pessoas! Aqui quem fala ainda é o Juquiba, tá? E o assunto continua sendo sempre terror, eu tenho certeza, mas certeza absoluta de que a maioria gritante de vocês tá querendo me matar nesse exato momento. Na é verdade? Bom, pessoas, inevitavelmente a gente acaba assumindo por N motivos. Eu mais uma vez vou evitar citá-los, enumerá-los um por um, porque vocês sabem que isso é desgastante tanto para mim quanto para vocês. Mas se serve de consolo, recentemente eu postei na página que o meu notebook com o qual eu fazia os vídeos havia quebrado, havia zerado a vida, tá? E aí, portanto, não tinha nem aonde fazer esses vídeos pra cá. Caso é que agora, pessoas, agora sim, temos como fazer esses vídeos, então a frequência dos vídeos deve aumentar e eventuais sumiços devem parar de acontecer, tá? Então, sem mais enrolar, vamos lá, porque hoje é uma data especial, na verdade não é hoje, né? Esse vídeo, especificamente, eu gostaria de ter lançado no dia 31, no Halloween, por motivos óbvios, né? Pela evidência do filme, do título, da data, da circunstância, mas as minhas atribulações no trabalho não permitiram que isso fosse feito, mas eu acredito que vocês perdoariam mais 2 dias ou 3 de atraso na postagem desse vídeo. Tá, pessoas? Antes de qualquer coisa, devo continuar sugerindo a vocês que curtam a página do IPN no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que este canal vai revisar. Tá? Também peço encarecidamente a todos que ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida, outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. Tá bom, pessoas? Bom, vamos ao enredo e para isso vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que este vídeo tem spoiler, então, preparados ou não, partiu! Olha, pessoas, para entender a parte 4 de Halloween, não é necessariamente preciso ter visto a segunda, muito menos a terceira, e eu explico por quê. Os eventos de Halloween 3 são completamente alheios aos acontecimentos do enredo sobre Michael Myers. Para vocês terem noção, nosso assassino sequer é mencionado nessa terceira parte, cuja qual foi feita sob o título Halloween, na intenção de tornar-se marca registrada de histórias de terror aleatórias no Dia das Bruxas. É óbvio que isso não funcionou, porque além do enredo ser bem questionável, desde 78, no primeiro filme, o nome Halloween já estava totalmente casado a Michael Myers, o que fez Halloween 3, A Noite das Bruxas, ser considerado um dos piores filmes da franquia na análise crítica, um fracasso de bilheteria ao redor do mundo e nota abaixo da média na avaliação popular. Contudo, pessoas, é claro que eu ainda vou fazer a review desse filme, que apesar de tudo isso não é um spin-off da franquia, mas para aproveitar a data, a volta do canal e a circunstância, decidi pular a parte 3 e vir direto para a quarta parte, onde Michael Myers verdadeiramente retorna. Retorna de onde, vocês me perguntam? Bom, como eu disse, apesar de não ser rigorosamente necessário ter visto os 2 primeiros filmes para entender a parte 4, sempre será importante ter a base que esses enredos oferecem para nos contextualizar no tempo e no espaço. Se você tá com preguiça, tem um canal aqui no YouTube que fez review desses 2 filmes. Mas para você que ainda assim tá naquela fadiga e não quer me fazer esses favores de assistir esses vídeos meus, porque tá bravo comigo, eu vou dar uma breve resumida para situá-los na narrativa. A noite de Halloween de 63 em Haddonfield, no estado de Illinois, foi marcada pela tragédia e pelo terror. Um garoto de 6 anos chamado Michael Myers assassinou a própria irmã dentro de casa e por isso passaria seus próximos 15 anos internado no hospital psiquiátrico de Smith Grove, onde seria cuidado e supervisionado pelo Dr. Sam Loomis. Apesar de 15 anos junto ao então adolescente Michael Myers, nem mesmo o doutor conseguia compreender a natureza de seus pensamentos. Michael Myers era um tabu, e passados tais 15 anos ele escapou do hospício e voltou para Haddonfield para promover aquela que seria por nós conhecida como a Noite do Terror. Dessa forma, em 31 de outubro de 78, a pacata Haddonfield estava prestes a vivenciar o pior dia de sua história. Michael Myers matou 16 pessoas nas imediações do condado e perseguiu de forma incessante uma garota chamada Laurie Strode, de quem mais tarde descobriríamos ser sua irmã.
A perseguição foi intensa, é verdade, mas graças ao Dr. Sam Loomis, junto com as autoridades locais, Michael Myers foi detido num combate bastante complicado porque o psicopata era praticamente invencível. A solução foi interná-lo num outro tipo de hospital. Tá, então ó, beleza, com essa base já dá pra se situar mais ou menos no tempo e no espaço e a partir daqui a gente começa a entrar no enredo de Halloween 4. Os próximos 10 anos, a partir do massacre que Michael Myers promoveu no Dia das Bruxas de 78 em Haddonfield, foram um pouco mais tranquilos porque o psicopata, ainda vivo, estava internado no hospital de Ridgemont, que era uma instituição médica e psiquiátrica de segurança máxima para criminosos insanos e perigosos. Há 10 anos, não nos esqueçamos, Myers levou 6 tiros e, junto com o Dr. Sam Loomis, foi acometido pelo fogo, mas os dois conseguiram sobreviver ao incêndio. Então agora, depois de uma década, com seus graves ferimentos e queimaduras devidamente tratados e parcialmente curados, contratualmente era hora de Myers voltar a Smith Grove. Isso era em 30 de outubro de 88. Senhoras e senhores, o Halloween estava só começando. Era um prazer para o hospital de Ridgemont se livrar de Myers por toda a mística e ameaça que ele representava, mesmo estando em coma. O problema é que durante o transporte de lá até Smith Grove, o psicopata, até então completamente imóvel, esboçou reação ao ouvir dos paramédicos que havia um remanescente de sua família, apesar de Laurie Strode, sua irmã, ter morrido 11 meses mais cedo. Obviamente, não por causa dele, ele estava internado. Laurie Strode teria morrido com seu marido num acidente de carro. Então Michael Myers tinha uma única parente ainda viva, uma sobrinha de 8 anos residente em Haddonfield, chamada Jamie Lloyd. Tal notícia enfureceu o moribundo Myers, que acordou de sua inconsciência para assassinar os 3 enfermeiros que o cuidavam, o motorista da ambulância e, em seguida, provocar com o veículo um acidente à beira da estrada de Ridgemont a Haddonfield, onde nenhum vestígio de seu paradeiro seria descoberto. O hospital em Ridgemont, porém, foi severamente advertido pelo Dr. Sam Loomis, que, ainda com marcas e queimaduras do último confronto com Michael Myers há 10 anos, repudiou totalmente a liberação da volta de Myers a Smith Grove. Não pareceu a ele coincidência que a ambulância sobre a qual Myers era transportado estivesse envolvida naquele acidente. Para Sam Loomis não havia dúvida. Michael Myers estava solta e Haddonfield estava em perigo. Não demorou muito, porém, para que Sam Loomis encontrasse o psicopata. Ao especular que Michael Myers voltaria para Haddonfield, o doutor pôs o pé na estrada e um posto de gasolina na metade do caminho lhe chamou a atenção. Digamos que o feeling de Sam Loomis estava em dia, pois foi só entrar na conveniência do posto para perceber a chacina que acontecera ali instantes mais cedo. Myers trocou sua roupa de paciente internado e vestiu a roupa do mecânico que ele assassinou momentos antes no posto, mas manteve a cabeça enfaixada e nem mesmo os tiros de Sam Loomis o acometeriam em sua fuga para sua cidade natal. Bom, a gente sabe que Michael Myers matou a própria irmã Judith Myers quando ele tinha só 6 anos, em 63. A gente viu que ele tentava insaciavelmente matar sua outra irmã, Laurie Strode, em 78. Então agora ele quer acabar com a raça de sua própria sobrinha. E os motivos desse desejo incontrolável de exterminar sua própria linhagem não pareciam ter explicação racional. A pequena Jamie, como dissemos, perdeu os pais há 11 meses e foi adotada pela família Lloyd, formada por Richard, Darlene e Rachel. O problema é que a história de Jamie sobre sua mãe biológica, a Laurie Strode, e o seu tio assassino, ainda era um tabu em Haddonfield, gerando inclusive chacota de seus coleguinhas de escola, e é evidente que tais circunstâncias lhe causavam pesadelos horríveis com o tio à espreita em sua casa. Olha, era dever de Rachel cuidar de sua irmã adotiva, tá? Mas havia uma pedra no meio do caminho chamada Brady. Não que Brady fosse necessariamente uma má pessoa nem nada, não por enquanto. Mas como Rachel protegeria sua irmã dos pesadelos que tinha, se seu crush lhe dava dor de cabeça? De todo modo, era melhor mesmo que eles não se vissem naquela noite. Afinal, pessoas, era 31 de outubro, e os pais de Rachel precisavam sair, e a pequena Jamie, então, necessitava dos cuidados de sua irmã, apesar dos planos frustrados de Rachel para com Brady aquela noite. Bom, então para agradar a sua irmãzinha, Rachel prometeu levá-la ao trick-or-treating daquela noite, que é a tradicionalíssima prática das crianças de saírem fantasiadas às ruas para pedir gostosuras ou travessuras de porta em porta, e para isso Jamie escolheu essa linda fantasia de palhaço.
Sejamos sensatos em afirmar, contudo, que nem Rachel, nem Jamie, nem ninguém em Haddonfield tinha ideia de que Michael Myers havia escapado, excetuando-se pelas autoridades locais e Sam Loomis, que ainda caçava o psicopata. O doutor, porém, dificilmente conseguiria fazê-lo sozinho. Por isso, foi pessoalmente ao distrito policial de Haddonfield e suplicou pela ajuda do xerife Ben Meeker, que percebeu a gravidade da situação e se juntou ao doutor na caça ao monstro. A essa altura, Myers já guiava os passos de sua sobrinha pelas ruas do condado, e Rachel, que a acompanhava no trick or treating daquela noite, não estava devidamente preparada para observar que seu crush Brady estava na casa de outra. A carne é fraca, pessoas, não adianta. Sob o comando do xerife, portanto, a TV local pedia aos habitantes de Haddonfield recolhimento de suas crianças das ruas e que todos trancassem as portas de casa e que os comerciantes encerrassem as atividades, pois Michael Myers, verdadeiramente à solta ali, deixava de ser uma lenda de 10 anos e se tornava um fato. Bom, Earl Ford não gostou muito disso. Naquela noite, seu bar estava bombando e quando ligou para a delegacia buscando explicações e não obteve resposta, não pensou duas vezes antes de juntar sua gangue e procurar o xerife. Ele sabia que algo estava errado. Naquele instante, na verdade, o xerife estava na casa então vazia de Rachel e Jamie, e por lá, junto com Sam Loomis, percebeu que Michael Myers já houvera passado por lá. Vejam, havia umas fotos reviradas da pequena Jamie pelo chão e o cachorro da família estava morto ali por perto. Óbvio que Michael Myers esteve ali, e a ameaça virtual a que o xerife considerava somente plausível se confirmou factual ao que se mostrava sob seus olhos. Estrategicamente, agora já vestindo uma máscara básica de borracha alusiva a ele próprio enquanto tabu em Haddonfield, Michael Myers foi até a subestação de energia elétrica para acabar parcialmente com a eletricidade no condado. Claro que no caminho ele matou mais um. Mas agora, com metade de Haddonfield no escuro, seu caminho se desenhava cada vez mais fácil na busca de sua única parente ainda viva. O Dr. Sam Loomis e o xerife Ben Meeker encontraram Jamie e Rachel, tá? E as duas ofereceram proteção necessária para que nada de mal lhes acontecesse, porque ambos sabiam que o objetivo de Myers era encontrar Jamie Lloyd, sobrinha dele, a qualquer custo. O xerife até ia pedir ajuda da polícia estadual através da delegacia, mas aconteceu um massacre ali enquanto ele não estava. Earl Ford e sua gangue de bêbados armados, então, logo se prontificaram a caçar Michael Myers por conta própria, desacreditando na competência da polícia, que não havia sido capaz de deter o monstro há 10 anos. Parte daqueles rapazes perderam seus filhos naquela época, então não faltava motivação a eles. Ben Meeker, o xerife, porém, sabia que sozinho, e mesmo com a ajuda de Earl e sua gangue, dificilmente conseguiria deter Michael Myers, e, portanto, chamar a ajuda da polícia estadual era imprescindível. O rádio na delegacia não funcionava mais, mas por sorte, na casa do xerife ainda havia um rádio com a frequência da polícia, e então foram todos para lá. O xerife, seu assistente Logan, Sam Loomis, Jamie, Rachel, Kelly Meeker, filha do xerife que estava nos amassos com o crush de Rachel, o Brady, todos eles fizeram daquela casa uma verdadeira fortaleza. Portas e janelas foram devidamente pregadas para impedir qualquer tipo de acesso enquanto aguardavam a já confirmada intervenção do Estado. Enquanto isso, o xerife ouviu da rádio que a gangue de Earl matou um inocente por engano na cidade, e ele não podia permitir isso. Saiu da casa. Sam Loomis, a exemplo, julgou que Myers iria à casa de Jamie procurá-la por lá. Saiu da casa. Ou seja, sem dois dos principais combatentes do assassino na fortaleza, Michael Myers se revelou. O assistente do xerife foi morto. A filha do xerife foi morta. Então Rachel, Jamie e Brady estão presos naquela casa, onde Michael Myers os passava a perseguir incessantemente e onde seu objetivo estava cada vez mais próximo de ser alcançado. Essa perseguição e esse confronto foram bastante tensos, tá, pessoas? E quase resultou na morte de Rachel pela queda do telhado. Vejam, ela ficou inconsciente por alguns instantes ali no gramado do quintal da casa do xerife. De todo modo, Jamie precisava correr e correr muito, e ela fez isso, até encontrar Sam Loomis, que agora julgava a escola da menina como o lugar mais seguro para se esconder. Mas não era. Na verdade, seria o primeiro lugar onde Myers procuraria e não deu outra. Michael Myers despistou Sam Loomis e estava a um passo de acabar com a raça de Jamie, até que Rachel voltou e recapturou sua irmã adotiva, e o alarme de segurança acionado na escola durante o confronto chamou a atenção de Earl e sua gangue, que levaram as irmãs para fora dos limites de Haddonfield, onde Michael Myers não mais as encontraria.
Era reconfortante sair daquela cidade, observando pela estrada na direção contrária a cavalaria da polícia do estado, chegando para finalmente intervir no massacre que Michael Myers mais uma vez havia promovido em Haddonfield. Senhoras e senhores, tabus foram feitos para serem quebrados, e uma nova vida sem o tio assassino esperava a pequena Jamie fora do condado. Porém, no carro onde eram transportadas por Earl e seus amigos, Michael Myers mais uma vez se revelou escondido. Em alta velocidade matou um por um dos rapazes e por questão de segundos não levou Rachel para a vala, para finalmente acometer sua sobrinha em seus braços antes de matá-la. No entanto, Rachel conseguiu tirá-lo do alcance e o atropelou, dando o tempo necessário para que o xerife Dan Meeker por lá chegasse, junto com reforços da polícia estadual e parte da gangue de Earl. Die, you son of a bitch! Michael Myers parecia morto, o que provocou piedade de sua sobrinha, que cometeu o infortúnio de se aproximar. Myers se levantou. Mas à sua frente, além de Jamie, haviam homens fortemente armados e preparados para mandá-lo para o inferno, de onde ele nunca deveria ter saído. Dezenas de tiros o atingiram, até que o psicopata caísse em desgraça e o pesadelo em Haddonfield, por fim, acabava ali. Pessoas, seria esse o fim do legado de Michael Myers? Bom, perguntem à pequena Jamie, que, fantasiada de palhaço, matou a própria mãe na banheira pro desespero de Sam Loomis, do xerife, de Rachel, meu, seu e de todo mundo. E sim, vocês já viram isso antes. Halloween 4, O Retorno de Michael Myers, ou originalmente Halloween 4, The Return of Michael Myers, é o quarto filme da franquia Halloween, tendo essa quarta parte sido lançada em 88, distribuída internacionalmente pela Fox e com selo R de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria, o longa conseguiu arrancar cerca de 18 milhões de dólares ao redor do mundo, o que parece pouco, mas quase quadruplica o que a produção custou para ser produzida. Ao IMDb, o filme registra uma média de 5,9, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 27% no Rotten, que, não nos esqueçamos, são parâmetros populares de avaliação. O longa é reverenciado pela crítica especializada, que o nivela ao patamar de segundo ou terceiro melhor filme da franquia, e olha que são vários! Por falar nisso, não posso deixar de dizer, pessoas, que algumas pessoas vieram perguntar na página, pedindo explicações sobre como a Laurie poderia ter morrido se ela volta nesse Halloween lançado esse ano. Pessoas, é fácil. Halloween de 2018 é uma continuação direta de Halloween de 78, ou seja, faz parte de uma outra linha do tempo, onde todos os eventos intermediários de Halloween 2, 4, 5 e etc. são desconsiderados. Tanto é que a filha de Laurie na quarta parte, nesse filme, se chama Jamie, e na continuação desse ano, que foi lançado esse ano, se chama Karen. Então se tratam de linhas de tempo diferentes e, portanto, favor desconsiderar o que veio no meio. E aproveitando a deixa, pessoal, se eu puder fazer esse convite aqui pra vocês, eu sugiro fortemente que todos vocês assistam Halloween, a continuação desse ano, ainda no cinema, porque o filme ainda tá em exibição na maioria dos cinemas do Brasil, tá? O filme traz de volta, depois de 40 anos, a Jamie Lee Curtis, que não está nessa parte 4, mas, se vocês perceberem, o nome da filha dela é Jamie, não é por coincidência, tá? Então a continuação desse ano de Halloween tá imperdível, pessoas. Por favor, assistam no cinema enquanto o filme tá em cartaz. Então, por favor, aproveitem o clima que só o cinema consegue proporcionar na hora da gente assistir esses filmes. Agora, voltando a falar sobre a parte 4, na minha opinião, pessoas, o filme é excelente. Eu concordo com a crítica de colocá-lo entre o segundo e o terceiro melhor filme da saga, uma vez que a maioria dos outros filmes a partir daqui tentam sustentar uma história que não mais se baseia no que é lógico, no que é óbvio e no que é fato. Nessa parte 4, a Jamie Lee Curtis não pôde fazer parte do filme porque estava envolvida num outro projeto. E por isso, os roteiristas, entre eles o John Carpenter, incluíram no enredo uma eventual morte da personagem que ela interpretava, a Laurie Strode. Então, pessoas, no geral, Halloween 4, O Retorno de Michael Myers, comigo tem nota 9. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.